Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. É um prazer estar com vocês aqui e, mais uma vez, através deste canal, vos transmitir o conteúdo que será estudado na próxima lição, na Escola Bíblica Dominical, a lição de número 13, que tem como título Quando Deus Restaura o Justo, e também é a última lição do último trimestre do ano de 2020. Este ano marcado por muitas tristezas, por muitas perdas, este ano que para alguns é um ano a ser esquecido, mas para nós que somos salvos e cremos na santa palavra do Senhor, é um ano que mostra que a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima e que o que ele disse está cada vez mais acontecendo em nossos dias, deixando cada vez mais claro, deixando cada vez mais evidente que a sua segunda vinda se aproxima. Portanto, meus amados irmãos, nós lamentamos sim a perda de muitas pessoas, de muitas vidas durante este ano de 2020. Porém, nós queremos encontrar espaço para agradecer a Deus. Primeiro, por estarmos aqui, por Ele ter nos sustentado, conservado a nossa vida até aqui. Se você está me ouvindo agora é porque Deus tem conservado a tua vida. E segundo, porque Ele nos dá oportunidades como esta de nós aprendermos ainda mais a sua palavra e assim crescermos na graça e no conhecimento que há na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, queremos então, nesta primeira palavra, dar a você uma palavra de ânimo e de incentivo. Vamos terminar este ano com alegria, com esperança, não esperar dias melhores nessa terra, mas a esperança de que Jesus Cristo em breve virá nos buscar e nos levará para a sua glória. Temos a certeza disso. Portanto, meus amados irmãos, alegre o seu coração, porque o que o Senhor falou tem se cumprido. Vamos então à nossa lição. Nós estaremos estudando então quando Deus restaura o justo. E eu quero, antes de prosseguir aqui, agradecer a você, meu querido irmão, que durante estas últimas semanas, durante este mês e quem sabe durante esse trimestre, você se inscreveu no nosso canal. Fico muito alegre porque temos aqui pessoas que nos cercam às vezes na igreja e falam: Pastor Daniel, estou acompanhando as lições, Pastor Daniel, estou lá assistindo. Ainda que às vezes a pessoa não coloque ali o seu comentário, o seu like, nós pedimos tanto, mas eu vejo que entre nós, ali na Assembleia de Deus do Clube Bandeira, na nossa igreja matriz, e entre alguns irmãos que nós temos contatos, nós temos visto a mão de Deus, né, se estendendo através destas pessoas, através das nossas lições. Temos visto que Deus tem capacitado os irmãos. Nós estamos aqui para ser instrumentos de Deus, para que você possa, meu amado irmão, desenvolver bem a sua aula e saber que estou contribuindo para que vários professores sejam bênção diante de suas classes, saber que estou contribuindo para que muitos alunos tenham a lição previamente conhecida e assim possa aprender mais da palavra do Senhor, eu fico imensamente satisfeito. Conversando com alguns amigos e irmãos que estudam a palavra, eles testemunharam que nunca tiveram oportunidade de se aprofundar tanto no livro de Jó quanto o que aconteceu durante esse trimestre. Então eu recomendo a você que ainda não assistiu os vídeos anteriores, nós já colocamos aí todos os vídeos da lição primeira, da primeira lição até a 12ª lição. Esta é a lição 13ª, ou seja, a 13ª lição deste trimestre, que encerra esse trimestre. Você que não acompanhou as lições, saiba que há conteúdos maravilhosos, pesquisa que fazemos, complementos que fazemos a cada aula e que você pode utilizar-se deles no culto de doutrina, na sua pregação e no seu ensino quando você falar na sua igreja sobre o livro de Jó. Portanto, meus amados irmãos, eu peço que você pegue aí a sua revista, pegue a sua revista aí e pegue a sua Bíblia, porque nós iremos falar da palavra do Senhor e da revista Escola Dominical. Aliás, nós iremos seguir à risca aqui os tópicos da lição, como sempre fazemos, dando alguns incentivos no sentido de pesquisa e também dando algumas informações adicionais. Vamos então fazer o que sempre fazemos, orar ao Senhor e pedir que a sua bênção esteja sobre nós durante a exposição da palavra do Senhor através do estudo da lição da Escola Dominical. Oremos. Pai, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Agora, Senhor, precisamos da sua inspiração, da sua direção.
Nos ajude, Senhor, e que cada irmão e irmã que está nos ouvindo possa receber a palavra e possa, Senhor, desenvolver ainda mais a sua aula. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa lição. Eu deixei para você esta imagem que mostra alguém que está estendendo a mão para aquele que está caído. Nós escolhemos esta imagem porque representa a restauração, representa o resgate, representa, segundo a nossa lição, a mão de Deus se estendendo para Jó e fazendo com que ele fosse restaurado. O seu estado se tornou melhor do que seu estado anterior. Nós vamos ver isso quando lermos aqui o texto sagrado. Prosseguindo então, vamos para nosso texto áureo. Vamos para o nosso texto áureo que se encontra em Jó capítulo 42, versículo 10, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Vamos então prosseguir a nossa verdade prática. A restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade e atos de bondade. É a misericórdia de Deus e o seu infinito amor que faz com que o homem seja restaurado. Ai de nós, irmãos, se nós tentássemos salvar a nós mesmos, se nós tentássemos resgatar a nós mesmos. Não conseguimos. Somente Deus, com sua graça e misericórdia, com seu amor infinito, ele estende a sua mão, como apresentamos naquela imagem inicial, e dá ao homem uma posição de honra. Diz lá a Bíblia no Salmo de número 40, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. É isso que Deus faz com o homem quando ele está caído, destruído, derrotado. Deus, com sua graça e misericórdia, com seu infinito amor, estende a sua mão e resgata o homem que está caído, prostrado. Vamos então à leitura da nossa lição, a leitura bíblica em classe. Nesta oportunidade nós queremos ler com os irmãos. Nas últimas lições nós não lemos aqui com os irmãos a leitura bíblica em classe, mas é a última lição, é o fechamento do livro, nós chamamos de epílogo do livro. Eu gostaria de aproveitar, irmãos, para nós fazermos esta linda leitura de Jó, capítulo 42. Me acompanhe, por favor. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos, está em algumas Bíblias, também tem pensamentos, em algumas Bíblias também está escrito planos, ou seja, nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então
foram Elifaz, o temanita, Ebildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Querem-Hapuque, ou Querem-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Prosseguindo então, irmãos, vamos para o nosso objetivo geral. O que se pretende com esta lição? Mostrar o grande amor de Deus evidenciado na prosperidade de seus filhos. Vamos aos objetivos específicos. Primeiro, sublinhar a atitude humilde de Jó em receber a repreensão divina pelos equívocos cometidos. Segundo, destacar a espiritualidade de Jó demonstrada na intercessão pelos seus amigos. Terceiro e último objetivo específico, comentar sobre o último estado de Jó e suas implicações positivas para o entendimento do livro. Você vai observar na sua revista que nós temos 3 tópicos, que são a humilhação de Jó. Segundo tópico, a intercessão de Jó. E terceiro e último tópico, a restauração de Jó. Então, esta lição trata desses 3 pontos principais: a humilhação, a intercessão e a restauração de Jó. Por isso que nós temos aí, nesses objetivos específicos, a palavra atitude humilde no primeiro objetivo, depois espiritualidade no segundo, e por último, o último estado de Jó, que foi o estado do homem chamado Jó, restaurado por Deus. Interagindo com o professor é uma parte que tem na nossa lição, e eu quero aproveitar esta parte hoje. Nas últimas edições dos nossos vídeos nós não colocamos, mas eu chamo a atenção porque tem algo interessante para o professor nesta parte. Chegamos ao encerramento de mais um trimestre. Essa é uma excelente oportunidade para fazer um diagnóstico de como foi a sua performance de educador ou educadora cristã. Procure avaliar como a sua turma se comportou ao longo do trimestre. Como foi o método usado, a interação e percepção dos alunos. Isto pode ser feito por meio de perguntas individuais aos alunos. Esta recomendação eu acho muito importante. Nós que estamos à frente das classes, nós temos que nos preocupar em fazer avaliações de tempo em tempo. Nós precisamos acostumar a avaliar a performance, ou seja, o quanto nós alcançamos em relação àquilo que nós projetamos antes. Isso se chama meta, né? Estabelecer metas. Nós estamos chegando aí no final de mais um ano, estaremos iniciando o ano de 2021, e é importante que os professores aprendam isso, a estabelecer metas. Vamos aprender a organizar a escola dominical e também organizar a nossa classe de escola dominical.
é importante dizer isso aqui. Essa avaliação, ela é orientada pela revista, mas eu acho que você pode também fazer com um papelzinho em branco, sem que a pessoa se identifique. Você pode pedir, coloque a sua opinião sobre a escola dominical, sobre o professor, sobre o horário da escola dominical, e aí você vai ouvir das pessoas oralmente, ou então ler aquilo que elas escreverem, algumas opiniões daquilo que eles ficam o ano todo, às vezes, querendo falar e não conseguem, não tem um espaço. Essa é uma oportunidade para a interação e para a troca de percepções, e assim traçar metas e objetivos para 2021 bem mais precisos, de acordo com a realidade da sua classe. Vamos prosseguir então e vamos entrar na nossa introdução da nossa lição. Nós faremos aqui, irmãos, o que temos o hábito de fazer: marcar em amarelo aquilo que nós lemos na lição e achamos que deve ser destacado, colocar em verdinho aquilo que nós acrescentamos, e algumas telas também nós acrescentamos, nós vamos falar isso para vocês aqui. Assim você tem um destaque do que foi estudado por nós e também um acréscimo que nós encontramos e que gostaríamos de dar a você esta dica para que você possa explorar ainda mais. Vamos então à nossa introdução. Nesta última lição trataremos sobre a restauração de Jó. Veremos que a restauração se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. As palavras ditas no início do livro são reafirmadas no final do mesmo. Eu refiz esta frase que está na nossa lição para que você entenda melhor. Na verdade, o que foi dito lá no primeiro capítulo é que Jó era um homem reto. E nós lemos aqui em Jó, capítulo 42, que o Senhor diz acerca de Jó que ele foi o homem reto. Então, aquilo que foi afirmado no início do livro é reafirmado no final dele. Durante toda a provação, Jó se manteve íntegro e não lhe foi atribuída impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor o restaurou de forma grandiosa. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, meus amados irmãos. Às vezes nós falamos de Jó como se ele fosse um ser impecável. Não. Jó, ele passou pela provação, sim, e durante o diálogo com seus amigos ele pronunciou palavras que não agradou a Deus. Não queremos dizer que ele cometeu pecados e Deus o condenou. Não. Algumas palavras que ele disse não agradou ao Senhor, e isso foi dito no diálogo que ele teve com o Senhor, e ele então se humilhou. Por isso nós temos nessa lição o primeiro tópico sobre a humilhação de Jó, e nós vamos chegar aí daqui a pouquinho. Nós vamos primeiro falar sobre esse último capítulo do livro de Jó. Veja, irmãos, que nós temos aqui, isso é um complemento do que nós já apresentamos na lição anterior. Se você tiver dúvida, vá lá, na lição número 12, que você vai ver uma tela bem semelhante a esta, só que a lição número 12 abordava o diálogo de Deus com Jó, que vai desde o capítulo 38. Aqui nós colocamos apenas o capítulo 42, o último capítulo, o capítulo que lemos. E nós vemos então um resumo, e deixamos aqui para você esse resumo. Último capítulo do livro de Jó. Primeiro nós temos a resposta de Jó a Deus, do versículo 1 ao versículo número 6. Depois nós temos a resposta final de Deus, do versículo 7 ao versículo 9. Depois nós temos a restauração de Jó, definitivamente escrita a partir do versículo 10 até o final deste capítulo. Nós temos o quê? Gados restituídos em dobro. Nós temos o reencontro com irmãos e irmãs. Nós temos o nascimento de 7 homens, varões, 7 mulheres, nascimento de 7 homens, 7 mulheres. E nós temos a longevidade. Jó, ele recebeu de Deus mais 140 anos de vida, viu netos e bisnetos, até a 4ª geração, como nós lemos aqui. Portanto, meus amados irmãos, eu quero frisar para você algo interessante, A Bíblia diz lá no Salmo de número 90, versículo 10, que a duração da vida de um homem é de 70 anos. E Deus, quando restituiu a Jó,
ele restituiu a Jó e lhe deu 140 anos de vida. E aí, olhamos na palavra de Deus que nada é em vão, né? Salmo 90, versículo 10 diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então, alguns comentaristas chegam a dizer que Jó poderia ter 70 anos quando foi provado, mas isso não está na Bíblia. O que nós vemos é que ele recebeu de Deus mais 140 anos. Está no versículo 16 que nós lemos. Depois disto viveu Jó 140 anos. Então, vamos prosseguir com a nossa lição e vamos para o primeiro tópico. A humilhação de Jó. Vamos ler rapidamente para você. O Jó humilhado. Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs a Jó sua onipotência na criação e sapiência em preservá-la. Ele mostrou que o patriarca era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas, sobretudo, fazer algo parecido com ela. Se apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror em Jó, como se comportaria ele diante do Criador dessas criaturas? Nós já aprendemos isso na lição anterior, não vamos fazer comentários longos, mas os capítulos anteriores serviram para mostrar a Jó o quanto ele era pequeno diante do Deus imenso, eterno, né, e infinito. Nós falamos sobre isso aqui na última lição. Pense no ser imenso, eterno e infinito. E você e eu, um simples mortal, quem somos nós para questionar Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas? Prosseguindo aqui, o item número 2 do primeiro tópico ainda, reverência e submissão. Olha a palavra de Jó. Bem sei eu que tudo podes. Jó percebe que tudo o que aconteceu em sua vida tinha um desígnio divino e, portanto, era tolice discutir ou questionar com a sapiência divina. Eu queria chamar a atenção do querido professor e aluno para essa expressão, que nós colocamos aí em outras duas versões para você entender melhor. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Esta palavra foi a primeira palavra dita a Jó lá em Jó, no capítulo 38, no versículo 2, quando começou o diálogo entre Deus e Jó. Jó, capítulo 38, eu faço questão de ler para você aqui, diz assim, versículo 1 e 2. Depois disto, o Senhor repreendeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Jó, quando ele se humilha, ele se submete a Deus e repete a frase que o próprio Deus disse em relação a ele, né? Ele reconhece que ele não é nada. E aí eu fui buscar em algumas outras versões, diz assim, esta frase: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quem é você, Jó, para escurecer os meus desígnios sem conhecer de fato o que é a sabedoria divina, sem conhecer de fato quem é Deus? Prosseguindo, isso na versão Almeida Revista e Atualizada. Na versão NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? De fato, Jó, ele não pecou no início da sua aprovação e não sofreu por causa de pecado, coisa alguma. Porém, pressionado pelos seus amigos, cercado por homens que o acusavam, ele começou a proferir palavras contra Deus. E isto fez com que ele se tornasse alguém que se auto-justificava diante de Deus. E isto fez com que
ele recebesse esta repreensão do Senhor. Quem é você? Quem é você para questionar e para duvidar da sabedoria divina? A humilhação de Jó ainda, o item número 3, uma experiência viva com Deus. Jó, ele agora confessa que ele não conhecia Deus, que ele precisava ter um encontro com Deus. Olha que ele era um adorador, irmãos. Ele prestava o seu culto continuamente. E agora ele testemunha com os seus lábios que houve uma transformação em relação ao que era a divindade para ele. Vamos ler o texto, depois vamos explicar melhor. Uma experiência viva com Deus. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a ele, mas não da mesma forma que fazia. Agora a sua atitude é humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus, conforme descrita nas seguintes palavras: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Não podemos nos contentar com um conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo. Eu deixei do lado ali uma visão por um prisma. Sabe, irmãos, a tradição, ela servia como um prisma. Nós olharmos por um prisma significa que o nosso olhar ele vai ser modificado, ele vai ser filtrado, ele vai ser distorcido, dependendo da forma como nós olharmos para Deus, para a palavra do Senhor, para a vida cristã. É perigoso quando nós olhamos por um prisma, quando nós olhamos através de algo. Uma coisa é alguém falar de Deus para mim, outra coisa é eu experimentar Deus na minha vida. Você que está me ouvindo, em nome de Jesus, experimente Deus na sua vida, sinta Deus na sua vida. Não vá apenas pelo que falam acerca de Deus, mas diga: Deus, eu quero ter uma experiência contigo. Jó agora teve uma experiência pessoal com Deus. Deus falou com ele, ele logo se humilhou no seu diálogo que ele teve com Deus. É interessante que quando Deus termina a sua primeira fala, ou sua primeira parte do diálogo com Jó, ele logo apresenta a Deus uma resposta, mas a resposta de Jó, meus amados irmãos, é uma resposta de quem não tem mais o que falar diante da manifestação de Deus. Diz assim, Jó capítulo 40, versículo 3, 4 e 5. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu não valho nada. Em que posso responder? Que posso responder? Prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho nada para dizer. A Bíblia, na linguagem de hoje, na revista e corrigida, está assim, Jó 40, versículo 3 ao versículo 5. Então Jó respondeu e disse: eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém, não prosseguirei. Ou seja, eu não tenho mais nada a falar. Agora, eu não quero mais esta visão pela tradição. Eu não quero mais essa visão pelo que me falam a respeito de ti. Agora os meus olhos te veem e eu agora tenho uma experiência viva contigo. Então, tudo se transformou na vida de Jó quando Deus dialogou com ele, ele teve uma experiência viva com Deus. Que você, meu querido professor e aluno, tenha também uma experiência viva com Deus. Prosseguindo, vamos ao tópico número 2 da nossa lição, que fala sobre a intercessão de Jó. Primeiro, a ira de Deus. Disse o Senhor a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Eu queria que os amados irmãos prestassem bastante atenção no que vamos falar a respeito dessa declaração do próprio Deus. Veja o seguinte, o que diz a nossa lição. Essas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó.
Ou seja, nós corremos o risco, meus amados irmãos, de em alguns momentos falar das palavras de Elifaz, de Bildade e Zofar, como se fossem a palavra do próprio Deus. Nós percebemos isso durante a lição. Alguns não tiveram o cuidado de separar o que é o pensamento de Bildade acerca de Deus e o pensamento de Deus. E às vezes o professor da escola dominical ele vai incorrer neste mesmo erro. Cuidado, porque a declaração de Deus é que estes três homens não falaram o que era reto. O que vale mais, o que Bildade, Elifaz e Zofar falaram sobre Deus ou o que Deus falou sobre Elifaz, Bildade e Zofar? Obviamente, o que vale mais é a palavra do próprio Deus. Veja mais o que diz o nosso comentarista. Demonstram que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam de premissas falsas. Eles não apenas acusaram o patriarca, mas associaram o seu sofrimento a algum pecado cometido por ele. E eu cito, ou melhor, friso o que está em amarelo, que diz assim: Jó errou durante o seu sofrimento. Alguns irmãos chegam a dizer, não, Jó nunca errou desde a sua aprovação até a sua restauração. Sim, Jó errou porque Jó era um ser como nós somos, humano. Ele era fraco como nós somos. Ele foi cercado de tantas acusações, ele começou a proferir palavras, até mesmo contra Deus, quando ele disse que Deus deveria advogar a causa dele, quando ele reclamou, dizendo que as pessoas ímpias não estavam sendo castigadas. O que ele queria dizer com isto? Eu tenho sido justo e Deus não está vendo a minha justiça. E as pessoas estão sendo injustas e Deus também não está vendo. Ou seja, Jó neste momento, ele errou sim, mas preste atenção no restante da frase. Mas não por conta de pecados cometidos antes do atual sofrimento. Então, o sofrimento de Jó não foi por causa de pecado, né? Isso foi o que os amigos de Jó tentaram convencê-lo, e ele, de todas as formas, tentou explicar para aqueles três amigos que ele não havia cometido nada de errado. Enfim, não vamos continuar nesta exposição para nós não reprisarmos lições anteriores. Mas, repito, é mais importante prestar atenção no que Deus falou a respeito dos amigos de Jó do que prestar atenção e defender como verdade aquilo que os amigos de Jó falaram sobre Deus. A intercessão de Jó ainda, item número 2, o pecado dos amigos de Jó. Representados por Elifaz, o mais velho, o pecado dos amigos de Jó foi evidentemente o quê? Exaltar a justiça de Deus, mas limitar o seu poder soberano. Para eles, todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino como resposta a um pecado praticado. Eles estavam levando em conta uma sabedoria que não era a sabedoria divina. Eles estavam considerando algo que era entendido naquela época, que quem era justo era sempre abençoado e quem era ímpio era sempre castigado. Mas Deus resolve provar o seu servo justo, chamado Jó, e aí o homem aqui embaixo, sem entender nada, confuso, começa a fazer interpretações erradas e aí repreensões também erradas. E aí nós vamos ver o que nossa lição fala a respeito disso. Como o livro de Jó demonstra, quando dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação do seu amor e graça e não uma forma de punição. Os amigos de Jó esqueceram-se do amor, da compaixão e da misericórdia. Esse trecho em verdinho somos nós que estamos acrescentando para você entender. E eu chamo a tua atenção para isso. A nossa revista não cita isto a respeito da misericórdia, mas preste atenção nos versículos que eu trouxe para você aqui. A Bíblia diz no Salmo 89, versículo 14 o seguinte: justiça e juízo são a base do seu trono. Veja o restante do versículo: misericórdia e verdade irão diante do seu rosto. Ou seja, Deus é justo? Sim. Deus, ele quer
praticar a justiça? Sim. Porém, a misericórdia e a verdade irão adiante do seu rosto, diz o texto sagrado. Outro versículo interessante, Miqueias capítulo 6, versículo 8, diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça. Amém. Alguém vai dizer assim, que maravilha, vamos praticar a justiça, vamos ser justos. Ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Ou seja, o que Deus quer não é que nós apenas busquemos colocar sempre as pessoas numa balança e dizer você está certo, você está errado, você está certo, você está errado. Mas o que Deus quer de nós é que nós amemos a benignidade. Benignidade é uma qualidade muito próxima da misericórdia. Ser benigno é desejar sempre o bem. E aqueles amigos de Jó não conheciam talvez essa palavra, essa atitude que deveriam tomar. Último versículo, Tiago capítulo 2, versículo 13, eu trouxe na versão NVI e tenho uma observação a mais para você embaixo. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Ou seja, aquele que não agiu com misericórdia, o juízo será sem misericórdia. O restante do versículo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Veja que algumas versões vão dizer assim, mas aqueles que são misericordiosos serão tratados com misericórdia. Mas nós fomos pesquisar um pouquinho mais e vimos que esta expressão no grego tem algo bem interessante, irmãos, que você precisa saber. Significa o seguinte, a misericórdia desdenha do julgamento. A misericórdia se gloria contra o julgamento. O que quer dizer isso, pastor Daniel? Olha, irmãos, nós fomos salvos pela misericórdia de Deus. Quando Deus nos salvou, Ele não levou em conta os nossos pecados. Ele não levou em conta as nossas transgressões. E isso é o que o texto sagrado diz, a misericórdia desdenha do julgamento. Nós éramos para ser condenados e mortos. Porém, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Ou seja, a misericórdia desdenha do juízo. A misericórdia desdenha do julgamento. A misericórdia se gloria contra o julgamento. Alguém está lá condenado, perdido, as pessoas o acusando, como aquela mulher que foi acusada de adultério, e vem a misericórdia de Deus através do Senhor Jesus Cristo e pergunta para aquela mulher: mulher, ninguém te condenou? Também nem eu te condeno. Vai e não peques mais. A misericórdia desdenhou do julgamento. A misericórdia se gloriou contra o julgamento e mostrou que Deus é um Deus de compaixão e misericórdia. Os amigos de Jó, eles não conheceram a misericórdia e a compaixão de Deus. Por isso foram cruéis ao afirmar que Jó havia cometido pecado e deveria sofrer até mais do que estava sofrendo. Vamos prosseguir ainda no terceiro item do segundo tópico, a oração de Jó. Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha-os a irem ao patriarca para que este interceda por eles. O texto sagrado nos mostra que eles já não estavam ao redor de Jó. Não sabemos por que se eles regressaram para a sua casa, mas naquele momento eles não estavam ali, mas receberam a ordem para voltar e ir em direção ao servo de Deus chamado Jó. Ele recebeu esta ordem como o mais velho: vai lá, você e seus amigos, e se apresenta ao meu servo, e ele vai orar por vocês. Vamos prosseguir então com a nossa leitura. Esse episódio mostra que uma teologia errada, veja, irmãos, o que eu disse anteriormente, uma teologia errada evidentemente conduz para uma crença igualmente equivocada. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, mas errada. Irmãos, tomemos cuidado com isso.
uma teologia errada, um pensamento a respeito de Deus errado, nos leva a cometer erros e mais erros. Veja que nós aprendemos durante esse trimestre a teologia de Elifaz, a teologia de Bildade, a teologia de Zofar, a teologia de Eliú. Porém, agora Jó não aprende a teologia de Deus. Ele aprende quem é Deus. E aprende a dialogar com ele e diz: agora os meus olhos te veem. Tomemos cuidado com as teologias que estão rondando as nossas igrejas, meus amados irmãos. A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador. Agora este homem, outrora acusado de pecador pelos seus amigos, os socorrerá por meio da oração. Eu fico a imaginar a expressão no rosto desses 3 homens chegando com os animais, dizendo: Jó, aqui estamos nós de novo. O Senhor nos mandou aqui para você orar por nós. Devia ser uma cena muito interessante, meus amados. Note, eu acho interessante isso aqui, eu acrescento para você. Note que Deus desconsiderou completamente o que os amigos de Jó falaram dele, ou seja, do próprio Deus. Irmãos, às vezes a pessoa acha que qualquer coisa que ele faz vai ter um elogio de Deus, né? Quem sabe aqueles homens pensaram: não, nós falamos tão bem, falamos que Deus é soberano, falamos que ele é justo, falamos que ele não trata as pessoas de forma diferente, ele trata o justo da forma que tem que ser tratado e os ímpios como tem que ser tratado. E Deus, irmãos, desconsiderou completamente o que eles falaram a respeito do próprio Deus. Não importa, irmãos, o que falam, podem até elogiar, como fazia aquela jovem adivinhadora, estes homens que nos anunciam o evangelho. Você deve se lembrar deste texto sagrado, lá em Atos capítulo 16. E aquele elogio não vinha de Deus, vinha do espírito maligno que estava nela. Então, não se espante, irmãos, com isto, porque não é falar bem de Deus. Deus não se engana com ninguém, Deus não se ilude com ninguém. Deus ninguém engana. E aqueles homens falaram algo errado a respeito de Deus, e Deus completamente desconsiderou, né? E falou com eles assim: olha, vocês erraram, vamos lá, e meu servo Jó orará por vocês. Ou seja, eles não receberam de Deus nenhum elogio por terem falado da sua soberania, nenhum elogio por ter falado da sua justiça. Não. O que eles fizeram com Jó, Deus absolutamente condenou, porque eles acusavam Jó de um pecado que ele não cometeu. Prosseguindo então, vamos para o último tópico da nossa última lição deste último trimestre: restauração moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele, por Jó, devem ser vistas como uma restauração e não retribuição. Cuidado com isso, meus amados irmãos. Deus restaurou Jó. Deus não retribuiu Jó porque ele era fiel. Ora que isso foi lá no primeiro capítulo e no segundo capítulo de Jó falado por Satanás. Satanás chegou a dizer: também tu dás tudo a ele. Tudo que você pode dar, você dá a este servo fiel, por isso que ele é fiel. Tira-lhe tudo que você vai ver que blasfema de ti. E isto definitivamente não aconteceu. Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. Depois nós vamos comentar na nossa conclusão sobre esta frase em relação ao justo ser sempre recompensado e ao ímpio ser sempre punido. Você vai observar que nós vamos falar algo a respeito disso. Vamos então prosseguir a restauração social e material de Jó. As calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. Ele suportou sozinho o que pensavam ser um julgamento de Deus.
Mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo que o Senhor lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Ou seja, Jó foi restaurado moralmente e espiritualmente. E Jó também foi restaurado socialmente. Vieram seus irmãos e irmãs. E materialmente ele teve seus bens em dobro. Você viu aqui na nossa leitura. Então, irmãos, que lição maravilhosa para nós encerrarmos esse ano de 2020. Deus, ele pode restaurar as nossas vidas. Nós estamos vivendo dias de devastação moral, espiritual na vida de muitas pessoas, mas Deus é aquele que pode restaurar, não apenas retribuir, como alguns podem pensar, Deus seja fiel, que Deus vai te recompensar. Não, na verdade essa recompensa é bíblica sim, porém nós precisamos entender que o caso de Jó, ele estava sendo provado por Deus, e quando nós somos provados por Deus, existe o momento certo da restauração, e este momento na vida de Jó, enfim, chegou. Eu quero deixar para você, meu amado irmão e professor, uma mensagem do final de trimestre, uma mensagem de final de aula interessante, uma mensagem de conforto e consolo. Se você está passando por momentos difíceis e não sabe a origem deste sofrimento, meu amado irmão, não murmure, não reclame, conforte-se na história de Jó. Se as suas lágrimas são grandes, maiores serão as consolações. De toda essa provação, meu querido irmão, você sairá alguém bem melhor. Nossa vida, nossa história terá também um final feliz, como teve Jó. Alguns questionam o livro de Jó e acham que é uma ficção, porque há um final feliz. Ora, meus amados irmãos, todos nós, servos de Deus, esperamos sim um final feliz, porque o nosso final será entrar nas mansões celestiais e vivemos eternamente com o Senhor nos céus, e assim estaremos para sempre com o Senhor, disse o apóstolo Paulo. Então, nós aguardamos novos céus e nova terra, como diz a palavra de Deus, confiamos nisso. Amém? Quero deixar também um versículo muito conhecido e uma observação importante para você, meu amado irmão. Deus é fiel, ele tem todo o domínio em suas mãos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, tem um versículo muito conhecido e eu quero comentar rapidamente ele para você aqui. Não veio sobre vós tentação senão humana. Em outras versões, tentação diferente daquelas que outros enfrentaram. Você está sofrendo, meu amado irmão? Há pessoas que sofreram tanto quanto você está sofrendo e há pessoas que sofreram mais do que você está sofrendo. Portanto, espera no Senhor. Olha o que diz o texto sagrado. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Deus está reservando para você, meu querido irmão, o dia da restauração, o dia da renovação. Creia nisso se você está passando por um momento difícil, em nome de Jesus. Chegamos, enfim, à nossa conclusão, a conclusão desta lição e deste trimestre. Vamos ler então para você? Chegamos ao final de mais um trimestre. Aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Eu acrescentaria a seguinte frase: durante nossa vida aqui na Terra. Nós precisamos observar isso, irmãos. Nem sempre o justo vai estar sempre crescendo, frutificando, e o ímpio está sempre perdendo, sofrendo e até mesmo morrendo. Até porque, irmãos, a nossa vida não se resume apenas à nossa vida terrena, e sim a uma vida eterna. E é claro, para aqueles que não são salvos em Jesus Cristo, uma vida de tormento eterno. E para aqueles que são salvos em Jesus, uma vida de prazer e de alegria
e de satisfação eterna. Prosseguindo então com a nossa lição, mas Deus julga, e eu acrescento, e julgará, tá, os perversos e abençoará os justos. Por que eu faço essa observação, irmãos? Porque nós não podemos colocar apenas no presente essa frase. Há recompensas que serão dadas apenas no futuro. Há galardões que serão entregues somente quando nós chegarmos nos céus. Prosseguindo então, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Todavia, isto não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que ele opere. Prosseguindo, assim, podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. E eu acrescento, e quer nos aperfeiçoar e nos ensinar a seu respeito. É isso que nós aprendemos com esta lição e com este livro. A provação vem para nos aperfeiçoar e vem para nos ensinar sobre quem é Deus, o ser soberano, o ser justo, mas que também é misericordioso e piedoso, que no momento certo restaura o homem e dá a ele condições de prosseguir a sua caminhada nesta terra. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo. Eu quero aqui terminar a nossa maravilhosa lição. E quero dizer para você, irmãos, que eu estou muito grato a Deus por tudo que Ele tem nos concedido durante este trimestre. Nós passamos por momentos muito difíceis durante este ano. E agora estamos aí vislumbrando a chegada de um novo ano. E nesse vislumbre, eu queria que você colocasse no seu coração a fé, a ousadia, a coragem, a intrepidez para nós enfrentarmos os desafios que virão. Deus abençoe a tua família, meu querido irmão. Eu quero te convidar para a próxima lição. Nós estaremos estudando assuntos novos a partir da próxima semana e nós estaremos aqui oportunamente passando para você a próxima lição para que você possa estudar conosco no ano de 2021. Queria pedir a você que ainda está conosco, se ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva e que possamos assim alcançar outras vidas. Eu estou muito feliz porque temos visto a aceitação de muitos irmãos sobre o nosso trabalho, do nosso trabalho, e assim eu quero agradecer ao Senhor e encerrar esta última aula com uma breve oração. Pai querido, te agradeço de coração pelos vídeos que o Senhor nos deu a condição de nós postarmos aqui durante este ano de 2020. Pela oportunidade que tivemos de, junto com teus filhos aqui, aprender a tua palavra e de mostrar aos seus filhos alguns caminhos para que eles possam desenvolver as suas aulas. Pai, ser conosco neste encerramento, Senhor, de ano, que o Senhor possa nos guardar, nos proteger, nos livrar ainda desta pandemia terrível que está dominando o Brasil e o mundo. Agora, Senhor, nos despede na sua paz, que o seu Espírito continue nos inspirando e nos direcionando naquilo que nós falamos aqui para os teus filhos. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu desejo a você e a toda a sua família um ótimo final de ano, um Natal abençoado e que o ano de 2021 seja um ano de bênçãos e de vitória realmente para nós. E se Jesus voltar, irmãos, estaremos para sempre com Ele. Creia nisto e confie no Senhor, que Ele está cumprindo a sua palavra e certamente o seu Filho Jesus Cristo estará em breve nos levando para a sua glória. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deixa aqui o abraço da minha família, da minha esposa irmã Leila, meus filhos Elias e Letícia, do meu pastor presidente, o pastor Samuel da Silva, e desejo a você uma ótima escola dominical no próximo domingo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.